Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. E 33 minutos, 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto. E deixa eu lembrar que a Meta Saúde é a clínica do rim agora aqui em Foz do Iguaçu. Antes as pessoas tinham que ir para Cascavel, para Curitiba, né, para se tratar com problemas causados pelo rim, né? E agora tem aqui em Foz do Iguaçu a Meta Saúde, que é a clínica do rim, especialmente para o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças dos rins. Tratamento de diálise com equipamentos novos de última geração, sessões de diálise com 100% de descarte dos materiais usados. A Meta Saúde, a clínica do rim, fica na Rua Javaé, no número 57, no Jardim Festo Gato. É ali bem pertinho do Zoológico, do Bosque Guarani e do Hospital da Unimed. Tem estacionamento próprio, então não sofre ali dando volta na quadra, né, para estacionar. Telefone da Meta Saúde, 3572-8177. O responsável técnico é o Dr. Jaime Boger, com CRM 12718. 11h34, aqui conosco Felipe Mansur. Felipe, bom dia, parabéns pela votação. Obrigado, Dante. Bom dia a você, ao Dr. Enes, ao Júlio, a todos os ouvintes da Rádio Cultura aí. Um prazer estar aqui de novo e agradecer já de antemão aí os nossos 23.572 eleitores e eleitoras que votaram nesse projeto novo para Foz do Iguaçu. Qual a tua opinião sobre a tua votação? Tu esperava mais, esperava menos? Como que é? Olha, Dante, você sabe que é a primeira vez que eu participei de uma eleição, né? E essa foi uma eleição bem característica, assim, diferente, vamos dizer assim. A gente tinha duas pessoas, o Chico, o brasileiro, e o Paulo McDonald, que são pessoas, figuras já carimbadas da política iguaçuense. São personalidades fortes, já tinham participado de diversas gestões, diversas campanhas políticas, e tinha eu ali como um novo, né, aparecendo pela primeira vez para a população. Nós sentimos, a nossa equipe, que foi uma vitória. Tinha gente apostando que eu não fazia 5 mil votos. E a hora que abriram as urnas, a gente fez aí quase 24 mil votos, 17% do total de votos. Isso daí realmente eu acho que foi um feito para Foz do Iguaçu. Eu até lembrei disso, há muitas eleições não havia um terceiro colocado tão bem votado, né, Enes? As últimas campanhas, quem eram os terceiros? O Dr. Ajax, que fazia o que? 3%, né? 5% no máximo. E anteriormente o Vitorácio, acho que também, né? Ficou o Elvis Jimenez. O Elvis, o Vitorácio, antes ainda, na segunda eleição do Paulo, também ficou em terceiro lugar, mas uma votação sempre muito abaixo, né? O Felipe, nesses últimos anos, é o terceiro colocado, bem colocado. Exatamente. Né? E continua esse projeto, Felipe, o que você pensa daqui por diante? Sem dúvida, esse é um projeto, como eu sempre falei durante a eleição, esse não é um projeto meu, do Felipe Mansur, esse é um projeto da sociedade, é um projeto que tem diversas pessoas, diversos tipos de personalidade, das mais diversas profissões, ajudando nessa visão nova. Eu vejo que é uma visão nova para a nossa cidade de Foz do Iguaçu, Dante. Como eu sempre falei, nós precisamos mudar a visão de política da cidade e mudar a visão da cidade de Foz. Foz precisa ser uma cidade desenvolvida, uma cidade onde a gente valorize as pessoas, valorize o nosso eleitor, valorize o cidadão, e para isso que a gente está aí. Foi essa mensagem que eu quis trazer, né? Muitas vezes as pessoas me perguntavam: Felipe, mas você quer ganhar a eleição? Eu dizia: claro que eu quero ganhar a eleição, a gente entrou numa eleição para ganhar a eleição. Mas veja, o importante mesmo desse nosso primeiro passo foi uma mensagem nova, que é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança naquilo que Foz do Iguaçu pode se tornar, e não nessa situação terrível que nós nos tornamos hoje. Algumas pessoas criticaram e polemizaram que logo depois do resultado você foi lá no diretório do PDT cumprimentar o prefeito eleito Paulo McDonald de Guise, né?
Você respondeu isso no Facebook hoje, né, se não me engano? Sim, e veja, as pessoas têm que entender que a eleição ela serve para discutir propostas. Nós não temos inimigos numa eleição. Nenhuma eleição no país, Foz do Iguaçu e qualquer outra cidade, pode ter inimigos. Nós temos que ter, sim, a discussão das propostas. Mas a partir do momento que uma pessoa ela é eleita, e ela foi eleita pelo povo, o Paulo McDonald ganhou 58 mil votos, mais de 58 mil votos da população iguaçuense. Não só eu, como acho os outros também que perderam na votação, eles deveriam ter ido cumprimentar o vencedor. Isso é uma questão de protocolo, isso é uma questão de, digamos assim, na minha visão, até de respeito à cidade de Foz do Iguaçu. Porque acabou a eleição, gente, nós temos que pensar na cidade. Nós temos que pensar naquilo que Foz do Iguaçu vai se tornar, nos benefícios que nós temos que gerar para a nossa cidade. Então, realmente, as pessoas fazem as brincadeiras aí, né, que não procedem, e eu tenho aí, a minha postura nós temos que unir e não desunir. Você acabar uma eleição e continuar brigando, eu acho que Foz do Iguaçu vai perder. Então, fiz o meu papel, um papel respeitoso, dei os meus cumprimentos lá para o candidato eleito, aí no caso, né, o Paulo McDonald, e desejo com que ele trabalhe bem para que Foz do Iguaçu possa se desenvolver. Não é porque eu fui fazer o cumprimento a ele que eu não vou deixar de fiscalizar, não vou deixar de cumprir o meu papel como cidadão e dentro do nosso grupo todo, de fiscalizar uma prefeitura, de apontar os erros, de valorizar os acertos, isso é muito importante. Tem gente que só sabe apontar erro. O cara virou homem público, aquela pessoa, ela fica dentro de casa, fica atrás do computador, só sabe apontar erro. Eu acho que a gente tem que valorizar os acertos também, independentemente de quem seja. Eu, se fosse outro candidato eleito, também cumprimentaria, e eu acho que isso aí é o que todos deveriam ter feito. Eu concordo. Eu achei uma bobagem quem polemizou isso, porque é uma questão até de educação, reconhecimento dos votos da população que votou naquele ganhador, né? E isso é muito usual, muito comum. Quando a eleição de presidente da República, o candidato à presidência perdedor, ele telefona para o ganhador, parabeniza e reconhece a vitória, né? Exatamente. Então não tem problema nenhum. E estando junto, que nem Foz do Iguaçu, dá até para fazer uma visita. E só para as pessoas entenderem, né, Dante, não é um respeito ao candidato em si, claro que também é um respeito ao candidato, mas é um respeito aos eleitores. A maioria da cidade votou naquele candidato. Então, isso daí eu cumpri o meu papel de homem público, que eu acho que deveria ser cumprido por todos. Diga ali. Bom dia para todos, bom dia Felipe. Parabéns pela votação que você teve. Obrigado. Em cima disso, não é do cumprimento, mas até em cima de alguns elogios que você recebeu do próprio Paulo McDonald, e até você retribuiu também, é claro que nós estamos vivendo um momento diferente na cidade. Se aguarda também uma resposta para saber se o Paulo vai assumir ou não. Podemos ter, nós não podemos dizer que não, mas podemos ter aí uma chamada de uma nova eleição, né? Podemos ter. Foi o que eu disse para ele, a comemoração dele é pela metade, por enquanto. Caso isso venha a acontecer, você sairia novamente candidato a prefeito e você acha que de repente poderia receber o apoio do Paulo? Olha, se vier a acontecer uma nova eleição, sim, eu sou candidato novamente. Porque, como eu falei, um grande projeto para a nossa cidade, ele começa com um primeiro passo. Nós demos um primeiro passo e fomos reconhecidos pela população por esse primeiro passo que nós demos. 17% aí dos eleitores apostaram nessa nova visão para Foz do Iguaçu. Agora, se o Paulo McDonald vai nos apoiar ou não vai nos apoiar, aí eu acho que é uma discussão que tem que ser feita lá para frente, não sei dizer isso, né? Claro, tem muita especulação, o povo falando aí uma coisa ou outra, mas isso daí é uma coisa que tem que deixar os acontecimentos transcorrerem para a gente saber se isso vai ocorrer realmente ou não. O que é importante? Importante a população de Foz saber que se houver um novo pleito, a gente tem que fazer um pleito limpo, um pleito baseado nas propostas, um pleito baseado naquilo que as pessoas precisam conhecer dos seus candidatos e não nos ataques baixos. E agora também, se tiver nova eleição, a Justiça Eleitoral está deixando fazer uma campanha, né? Daqui até, sei lá quando, dezembro, janeiro, que é grande, hein? Né, Felipe? Aproveita. Queira ou não queira, é uma pré-campanha, né? Vamos dizer assim, se for, se não for. Mas a gente sabe que, eu particularmente, confio na Justiça. Eu acho que a Justiça vai tomar aquela posição que for a melhor e a mais correta. E, independentemente se tiver nova eleição ou não tiver nova eleição, eu vou continuar. Nós temos uma equipe muito grande, voluntários que chegaram, que nos ajudaram. Nós vamos continuar sendo vigilantes a tudo aquilo que está acontecendo na cidade.
Enes Mendes da Rocha. Felipe, a campanha, essa jornada que aparentemente ela foi curta no sentido de redução de tempo, redução de durabilidade e redução na parte econômica também. Quer dizer, a Justiça Eleitoral fez um pacote aí, uma espécie de uma pequena reforma, mas mesmo assim ela foi dura. Ela foi dura. Eu acho que nessa caminhada sua, que apesar da limitação toda, tiveram que trabalhar em dobro exatamente para compensar o tempo perdido, né? E o tempo limitado. Então, eu fico vendo assim de que você experimentou de tudo um pouco, né? Experimentou do doce, do amargo, da luz, da sombra, do bom e do ruim. Mas, no final, essa resposta que o eleitor deu, e nós comentamos aqui por várias vezes, de que ela não foi concedida até hoje, né, nessa quantidade e nessa, digamos, qualidade a todos aqueles que participaram, né, tendo na cabeça um ou dois já de políticos tradicionais, né. Nós tivemos aqui vários candidatos que se lançaram com pouca experiência na política, mas sem estrutura, digamos, apenas com a cara e a coragem, né? Nós tivemos aqui no passado um advogado, filho do doutor Jamil, né? E ele se lançou candidato também, fez uma série de propostas, tal coisa, mas, enfim, uma votação pífia, parece que ele não conseguiu motivar. Você conseguiu. Então, eu creio que essa resposta que foi dada, né, com mais de 23.500 votos, é um significado de que o eleitor entendeu a sua mensagem. A partir de agora, você está intimamente ligado à política de Foz do Iguaçu e não há como fugir mais. Não há como fugir mesmo, Enes. E eu não vou fugir. Eu vou honrar aquela frase do nosso hino nacional que diz que filho teu não foge à luta. Eu acho que nós precisamos, como cidadãos, eu vim defendendo isso desde sempre, nós precisamos nos engajar na vida pública, nós precisamos nos engajar na vida política da nossa cidade, porque quando os bons não vão para a política, deixa o caminho para os maus. E os bons precisam tomar conta. É por aí. O seu Antônio do Morumbi, ele me fez uma correção. Estava falando dos terceiros colocados nas últimas eleições, aí ele me lembrou que teve uma eleição com o Paulo Sames e o Reni. Essa realmente também foram bem disputados, os três, né? O Reni em terceiro, né? Que foi a reeleição do Paulo, campanha de reeleição do Paulo. O Reni ficou em terceiro lugar, é verdade. Eu não lembro exatamente o número de votos dos três, né? Mas ele tem razão. A dona Nadir, do Três Bandeiras, também ligou e está perguntando se caso o próximo prefeito convidasse Felipe para trabalhar com ele, se ele aceitaria. Ela acha que as pessoas boas da política têm que se unir e o povo já está cansado de brigas. Primeiro vamos esclarecer, Dante, que não houve nenhum convite para eu trabalhar, né? Apesar das especulações. E hoje, se me convidassem hoje, eu também não aceitaria. Por que eu não aceitaria? Porque nós temos que ter uma visão mais clara do cenário do Foz do Iguaçu, daquilo que vai se desenhar, né? Então eu vejo que eu não aceitaria, porque existe uma série, para você aceitar entrar num governo, existe uma série de injunções, uma série de conversas que precisam ser feitas. E não houve nenhum tipo de conversa nesse sentido. Então, hoje, assim, de supetão, eu não aceitaria. Você pode, de repente, lançar seu nome aí mais para frente, de repente, para um deputado federal ou até para um estadual? Você pensa nisso também ou não, Felipe? Já que você agora está inserido na política, como o senhor Enes falou, está marcado e não tem como sair. Olha, Enes, já fizeram muito essa pergunta para mim, né? E eu vou dizer para você, não sei. Não sei, eu acho que o tempo precisa correr. É uma possibilidade? É uma possibilidade, existe. Eu não vou negar que não existe essa possibilidade. O que eu sei é o seguinte, se tiver uma nova eleição de prefeito, eu vou concorrer novamente. Aí, daqui 2 anos, deputado, aí é uma questão que eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco de tempo. A coligação de vocês não elegeu vereador, né? Você tem uma explicação? Eu acho que foi aí fruto da nossa inexperiência política, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que nós somos um grupo de pessoas novas e nós concorremos com vereadores que têm anos e anos e anos de eleição e erramos também, Dante, na estratégia.
sem dúvida nenhuma, porque tivemos 2 dos vereadores mais eleitos na nossa coligação, né? O professor Fred teve quase 1.900 votos, e o Juarez Correia, lá do Porto Meira, fez 1.200 votos. Então, teve vereador que entrou com menos que isso, se não me engano. Teve vereador que entrou com 1.100 votos. Sim, 1.200. 1.200 votos. Então, veja, nós erramos na estratégia, sem dúvida nenhuma, por inexperiência em questão de coligação, em questão de unir o grupo de vereadores. E tinha gente, esses vereadores que foram eleitos, estavam trabalhando praticamente há 4 anos, se eu bem me lembro, para fazer e chegar nesse coeficiente eleitoral, né? Não nego que foi uma frustração. Essa sim foi uma frustração, porque você não ser eleito com uma votação pequena, né, a pessoa entende. Mas um caso como o do professor Fred, que numa primeira eleição, né, fazer quase 1.900 votos, gente, para vereador, numa campanha disputadíssima, o professor Fred fez um feito na cidade de Foz para mim também. E o Juarez também, no Porto Meira, com seu trabalho social, ele acabou também surpreendendo muita gente, fez mais votos que muita gente antiga do Porto Meira. Então, nós tivemos aí 2 bons nomes, mas não soubemos trabalhar a base da nossa coligação, não atingimos o coeficiente final. Não sei se é uma questão de falta de experiência, Felipe, porque nós tivemos o 3º candidato a vereador mais votado, com quase 4 mil votos, 1.999, se não me engano, que foi o Bobato. Não, 4.900 votos. Não, 3.900 e tantos votos, quase 4 mil. E não se elegeu, mas ali ele errou na coligação. Sim. Essa questão da coligação, que tem que atingir coeficiente eleitoral... Você concorda com isso? Olha, Dante, até ontem eu concordava. Quando não é comigo, né? Mas eu sei que, estudando a lei que foi bolada para o coeficiente eleitoral, existem prós e existem contras. Né? Existem prós e contras. Eu acho que só uma reforma política para mexer nisso mesmo. Mas um tema complexo. E daí eu sei os prós e os contras. Um dos prós é interessante analisar que se tu deixar só com o voto direto para vereador, você tem o risco de eleger vereadores um partido só. Exatamente. Inclusive, né? Também, né? Nós teríamos quantos do PSD? PSD, qual foi o maior? Foram 3, né? Os mais votados. Nós tivemos um partido ali que teve vários mais votados, né? E aí seria uma Câmara composta pela metade de um partido só. Então foi pensado nisso, né? Que foi feito o voto da coligação. Mas eu ainda falo assim, será que aquela questão que o senhor Enes colocou, que lá em Minas quem é mais votado é eleito? Não, mas não foi explicar isso. Vamos explicar isso. Deixa que o Dante explique. O negócio é o seguinte, quem falou essa história de que lá em Minas quem recebe mais votos é que ganha a eleição, quem falou isso foi o seu Paulo McDonald, o Enes concordou muito de sorriso amarelo. Mas quem falou isso foi o Paulo. E depois colocar nas redes sociais como se fosse o Enes. O Enes não falaria. Claro, embora pensasse. Eu apenas disse lá e cá. Lá e cá, foi isso que o Enes disse. Que nem sempre o mais votado ganha a eleição. Isso é nos Estados Unidos, não é. Lá nos Estados Unidos, o Al Gore teve a maior votação nos Estados Unidos, quem ganhou foi o Bush. Exatamente. Né? Tem um pessoal aqui elogiando o Felipe Mansur. O nosso ouvinte que botou o nome de Tim Maia aqui, não sabemos se é um apelido. Eu acho que sim. Parabenizando o Felipe Mansur pela votação, disse que está com ele aí em 2020, caso ele volte a se candidatar à prefeitura. O José do Campos do Iguaçu quer que o Felipe se candidate agora para deputado federal já em 2018. Diz que vai ajudar muito Foz caso faça essa candidatura. O Olávio Batista, nosso companheiro aqui, que foi candidato a vereador também. Bom dia, parabenizo o Felipe Mansur, o futuro político dele é notório. O Nelson do Jardim Santa Rosa disse que falou que votou, melhor dizendo, para o Felipe, porque o povo vive insatisfeito com os políticos, mas sempre elegem os mesmos. Isso, no mínimo, é contraditório. Essa é a opinião do Nelson do Jardim Santa Rosa. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Obrigado aos ouvintes aí pelo apoio. Felipe, que você estreou nas urnas esse ano e o seu partido também, a Rede. Como é que você faz uma avaliação nacional? 5 prefeitos eleitos da Rede, 180 vereadores, 13 vice-prefeitos e mais 3 candidatos agora em segundo turno, Brasil afora. Como é que você avaliou essa estreia da Rede? Deixa eu complementar então a pergunta. Muitos candidatos pela Rede, então acho que até já se desfiliaram criticando a Marina, que não se empenhou na campanha, disseram eles. Como que você vê? Junto com a pergunta, Júlio.
Eu vejo o seguinte, olha, a proposta da rede de sustentabilidade, muitas pessoas ainda não entendem, é realmente não ser um partido convencional, mas é trabalhar em rede. O que é trabalhar em rede? É você unir os pontos de interesse daquelas pessoas, mesmo que elas discordem em outros pontos de interesse, né? Eu acho, Júlio, que para uma primeira eleição, a rede não tem um fundo partidário considerável. Você veja, eu fiquei sabendo ontem que só o Requião Filho, em Curitiba, recebeu 4 milhões de reais do PMDB, do fundo partidário, para fazer campanha. Aqui nós não recebemos R$1, né? A não ser umas bandeirinhas que veio da rede. A rede não mandou fundo partidário? Não mandou nada do fundo partidário, porque é um fundo praticamente inexistente. Né? Bem fundo. Né? É bem fundo. Não alcança. É bem raso o fundo. Eu vejo que foi um feito nós termos eleito. E temos aí nomes importantes no Paraná, como o Léo Machado, né, em Ponta Grossa, que está no segundo turno. O número certo é 188 vereadores eleitos? 180. Né? 180 vereadores, 180 vereadores eleitos. O Aliel está na rede? O Aliel da rede. Foi para a rede? Ele era do PCdoB? Ele era do PCdoB, está na rede agora. É um feito, não tenho dúvida nenhuma. Com toda a dificuldade, com a dificuldade do sistema político, porque a hora que você entra num partido, e nós vivemos essa dificuldade aqui em Foz, a hora que você entra num partido estruturado, gente, as pessoas sabem como é que fazem as coisas. Né? Você tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, tudo tem uma estrutura. Na rede não, nós começamos do zero aqui em Foz do Iguaçu. E a nossa turma, eu quero parabenizar, primeiro os candidatos a vereadores da rede, que foram bravos, e depois todos os candidatos a vereadores da nossa coligação, do PMDB, do PSDC, do PPL e do PV também, do PV que estava conosco. Eu quero parabenizar porque essa união da nossa turma é que levou a gente para o resultado que a gente levou. Então, eu acho que foi um resultado, em termos de Brasil, considerável para um partido que nasceu agora, e em Foz também a gente só conseguiu esse resultado porque esses nossos candidatos a vereadores, eu quero que cada um dos nossos 69 candidatos a vereadores se sinta agradecido agora aqui no ar, se sinta abraçado, porque nós chegamos lá pela nossa união. Eu acho que as pessoas estavam esperando, talvez, a imagem da Marina Silva junto com o candidato, alguma coisa assim, né? Você veja, Dante, imaginou se a Marina Silva tiver que gravar um vídeo para todos? Não, ela grava o mesmo, manda para todo mundo, igual o Lula fazia, né? Então, mas até a Marina fez uma declaração, nós mandamos, colocamos na nossa página, né? Mas é uma questão que eu entendo, ela é uma pessoa. Se a gente aqui a nível municipal, dentro de uma campanha, já tem que se desdobrar em 1000, como o Enes falou, tem que trabalhar dobrado, é mais de 24 horas que você tem que ficar no ar ali. Eu imagino a Marina, que é uma liderança nacional, ter que atender todos os municípios que têm candidatura, né? E eu acho que as pessoas, é muito valorizado na rede, que as pessoas desenvolvam a própria liderança, né? A gente não pode ter a nossa liderança fundamentada na liderança de ninguém. Porque aí a gente fica com os barões da política e a política não evolui. Então nós temos que ter uma liderança que elas sejam lideranças como a semente que foi brotada, que foi plantada e ela vai brotando por si só. Eu quero lembrar que além do radioculturafoz.com.br, que transmite ao vivo aqui as imagens, a Cíntia, que é assessora do Felipe, está fazendo um direct, uma live, como chama, uma live pelo Facebook, né, do Felipe, até o Facebook. Está na nossa página lá, então, Felipe Mansur. FelipeMansur.com.br. 11h56. Quem tem pergunta? Felipe, eu queria te perguntar a convivência, a experiência que você teve com um vice chamado Roberto Apelbal Cieleca. O Roberto, quando chegou aqui há uns 40 anos atrás, né, o pai dele já estava aqui, o seu Mário, né? E eu conhecia muito o seu Mário, né? E eu acompanhei o Roberto no processo de naturalização dele, né, a pedido dele próprio. E o fórum funcionava onde que é hoje a Fundação Cultural, né? E o diretor era o juiz Roberto Sampaio da Costa Barros. O Roberto fez os procedimentos normais, né? E depois ele disse: o senhor Roberto, é o seguinte, a partir de agora, o senhor começa a fazer parte de um contingente de brasileiros que devem ao Fundo Monetário Internacional, na proporção, cerca de $1.500.
Aí o Roberto disse assim: Excelência, eu pago agora ou depois? Então, eu estou dizendo isso exatamente para mostrar a rapidez dele, a forma dele tocar as coisas, né? A experiência dele nos Estados Unidos, na Bolívia e especificamente aqui. Qual foi, digamos, a experiência que você teve convivendo com o Roberto Appelbaum? Olha, Enes, essa história que você contou, ela é bem característica e eu acho que ela ilustra bem a personalidade do Roberto. O Roberto, eu considero ele, e eu particularmente não conhecia o Roberto, a não ser de vista, cumprimentar algumas vezes, antes dessa eleição. Eu considero o Roberto, depois desses 40 dias que nós vivemos praticamente dia e noite juntos, eu considero o Roberto um homem sábio. Por que um homem sábio? O Roberto, ele escuta mais do que fala. Mas a hora que ele fala, ele vai em cima do lance. Então isso somou muito na nossa campanha, porque ele traz uma experiência de 40 anos de comércio, uma experiência de empresariado, uma experiência de associativismo, foi presidente da Associação Comercial, e eu tenho muito orgulho dele ter sido o meu vice, porque ele somou muito, foi um companheiro, olha, sem dúvida nenhuma, não titubeou nenhum instante. Só no final, agora que ele pegou uma gripe. Nem gripe ele não se permitiu pegar durante a campanha. A hora que acabou, a hora que fechou as urnas, ele disse: agora eu estou gripado, agora eu preciso descansar um pouco. Mas foi muito bom trabalhar com o Roberto. Eu gostei do seu Appelbaum, né? Uma pessoa simpática, de conteúdo, né? Eu acho que ele tinha vindo uma vez aqui na rádio, né, Enes, falar alguma coisa sobre o que era um problema de comércio, eu não lembro direito. Ele veio com o seu Laudelino da Casa Vitória também. Foi exatamente aquela experiência que ele teve com a Zona Franca de Manaus, né? Ah, sim. Que o Paraguai tinha acabado de fazer uma espécie de acordo com Manaus. Foi isso mesmo. Aí tem uma história, só vou contar uma história rapidinho, Enes. Nós fomos lá no Contur, e o Contur, o Conselho Municipal de Turismo, apresentou uma série de questões aí que eles pensam para a cidade relativas ao turismo. Uma dessas questões é o afastamento das aduanas, que é você tirar a aduana daqui de Porto Iguaçu, passar para depois da cidade, e a de Ciudad del Este também passar para depois da cidade, né? Para que a gente tenha aqui uma região trinacional efetiva. E eu assinei um termo de compromisso lá, me comprometendo a lutar por essa bandeira, que para mim é uma das bandeiras que vai trazer mais benefícios de longo prazo para a cidade de Foz do Iguaçu. E o Roberto saímos da reunião, o Roberto falou, disse: Felipe, só fazem 30 anos que eu já falei nisso e estou pensando nisso. Mas um dia vai, né? Um dia vai. Meio-dia, agora tem intervalo, Marlon? Agora, que horas é? Meio-dia? Então vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Continua aqui com o Felipe Mansur. A cultura de Foz